Isaías 45, portanto, versículos 14 a 18. Deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar nesse texto da palavra de Deus. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão em grilhões, diante de ti se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos, todos eles cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor mais uma vez. Pai bendito, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque só de ler a tua palavra, Deus, a tua palavra já fala conosco, e nós sabemos, Senhor, o que precisamos receber de ti nesta manhã. Aplica, Senhor, em nossos corações essa porção lida. Nos dá clareza, Senhor, como teu servo orou ainda há pouco, clamando a tua iluminação, Senhor, por este pregador que vai falar. Ilumina também, Senhor, a tua igreja, aqueles que nos escutam na internet, para que todos nós compreendamos o que o Senhor quer dizer para nós. Em nome de Jesus. Amém. Gente querida, Isaías 45, como eu falei, é uma mensagem que reflete e realça muito esse glorioso e vitorioso atributo de Deus. Atributo, perfeição, qualidade divina. Como a gente leu nesse culto em Romanos, os atributos de Deus estão claros, reveladamente expressos, pintados e desenhados em toda a criação, de uma forma que todo aquele que olha para a criação de Deus, as árvores que estão aqui nesse quintal, o céu, o sol, a chuva, os fenômenos meteorológicos e tudo mais, na visão de Paulo, na visão do salmista, no Salmo 19, que também lemos neste culto, são expressões não só da existência de Deus, dessa existência criadora, mas também do fato de que esse Deus é justo, de que esse Deus é santo, de que esse Deus é perfeito e que fez todas as coisas segundo a sua bondade, e olhou para mim, para você, e olhou para toda a sua criação e disse: tudo que eu fiz foi muito bom, e foi muito bonito, e foi muito belo. Por isso, crer na soberania de Deus não se trata apenas de uma questão teológica, de raciocínio, de entendimento, de estudo, de aprimoramento intelectual, mas é uma necessidade do coração, do meio do seu coração, entendermos, descansarmos, refletirmos, pensarmos, controlarmos os nossos sentimentos, acalmarmos os nossos nervos nos dias da crise. A grande verdade é que ou Deus é soberano ou Ele não é Deus. Assim diziam os reformadores, assim dizia A.W. Pink, um grande teólogo do início do século XX. Ou Deus é soberano ou Ele nem Deus é. Porque uma das formas de o Senhor mostrar que Ele é Deus
de que Ele é este Senhor que se assenta no alto e sublime trono, que fez todas as coisas, que levanta reis e derruba reis, que liberta o seu povo de um exílio, que levanta o rei Ciro, como nós temos visto, e dá ao seu povo salvação, é o fato de que esse Deus é soberano, é criador, é o único Deus, o único libertador, o único salvador e o único que pode estender as mãos para a sua vida e abençoar você fartamente, segundo o que Ele entende que você precisa, segundo as necessidades que você tem, que são perfeitamente conhecidas por Ele. Portanto, é uma questão de vida, é uma questão do coração, nós entendermos, nós aplicarmos e nós conformarmos a nossa vida a essa verdade bíblica tão sagrada. Deus é soberano, é o único Senhor e não há outro. E curiosamente, esse é o grande drama desse texto. É o grande desafio do profeta Isaías diante do povo de Israel, de lembrá-los que o Senhor reina, que os ídolos não podem fazer nada, que os governos dos homens nada mais são do que instituições divinas, que o rei Ciro nada mais é do que um fantoche, um instrumento nas mãos do Senhor, mesmo sendo um governante ímpio, mesmo sendo um governante estrangeiro, mas levantado pelo Senhor para conquistar nações e dar ao povo de Israel libertação plena, não somente de um exílio político, mas principalmente de um exílio espiritual, de uma libertação do pecado. Deus abençoa o ímpio, Deus usa até o ímpio quando Ele quer nos seus propósitos, e chama o rei Ciro de o ungido do Senhor, aquele que o Senhor levanta para fazer maravilhas diante do seu povo. Tudo isso para esse Deus ser glorificado, tudo isso para esse Deus ser exaltado, e para que o povo, por sua vez, se lembre que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel à sua aliança, às suas promessas, à sua palavra, ao que Ele disse que ia fazer. E Israel, como vimos no domingo passado, é um povo que não entende, e começa a achar ruim com Deus, começa a achar estranho o fato de que Ele levanta não um novo Moisés, como foi no Egito, mas um governante estrangeiro, para libertar o povo da aliança de Deus. E assim, meus irmãos, Isaías continua dizendo, como é que esse Deus age na sua soberania? Ele vira e fala no versículo 13, que nós não lemos, mas expomos no domingo passado, que o Senhor, na sua justiça, suscitou o rei Ciro e o colocou à frente como instrumento de libertação para o seu povo, e o próprio rei Ciro seria aquele a partir do qual o Senhor libertaria o seu povo exilado, reconstruiria a cidade de Jerusalém, reedificaria os muros, levantaria o templo e daria uma preparação do caminho para a vinda daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus, que há poucos séculos depois aparece no mundo para fazer a obra de Deus. E Isaías explica, versículo 14, assim diz o Senhor, a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus que vivem no território de Sebá, homens de grande estatura, passarão ao teu poder, ao domínio do Senhor, que usa o rei Ciro, convertidos aos propósitos de Deus. Ou seja, aqui Isaías cita 3 nações muito ricas, lá do Antigo Oriente, Egito, Etiópia e Sebá, nações ricas em fortuna, em mercadorias, de homens altos e fortes, imponentes. Isaías está dizendo, tudo isso vai ser entregue nas mãos do Senhor, que domina todos os povos. Quando você lê, por exemplo, os Salmos 68 e o Salmo 72, esses salmos falam do Egito,
da Etiópia como lugares onde há príncipes que um dia chegariam a Jerusalém trazendo ao Senhor ofertas, presentes e honra ao Deus de Israel. Em outras palavras, para todos esses povos estrangeiros, chegará o dia que reconhecerão que o Senhor é Deus. Deus começa a revelar pelo profeta o seu desejo de redimir não apenas Israel, mas redimir a todas as nações, de dizer ao seu povo: eu não sou apenas Senhor de vocês, eu sou Senhor de todo o planeta. Todas as nações a mim se curvam. Toda a convergência da história vai se dar em Jerusalém, no dia em que o Messias virá, e a ele todos os povos ouvirão. Jesus Cristo, tempos depois, veio ao mundo, e isso acontece de fato. Gentios se aproximam de Jesus, Jesus morre e ressuscita, os apóstolos iniciam a evangelização, e o mundo gentio, o mundo estrangeiro, aqueles que não conhecem a Deus, se curvam ao reino desse Deus. Deus está preparando o seu caminho para a vida do Messias, para a sua maior redenção. Isaías, no verso 15, dá uma parada nessa linha de profecias, que ele começa no versículo 8, falando da obra de Deus. No versículo 15 ele para, ele olha para Deus mais uma vez, dizendo: verdadeiramente, Senhor, o Senhor que faz essas coisas, o Senhor é um Deus misterioso, o Senhor é um Deus de mistérios, é um Deus que tem propósitos traçados lá nos céus. E Isaías olha para esse Deus e fala: tu és um Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Ou seja, irmãos, o Deus que eu e você cremos, que está no controle da nossa vida, que está no controle da nossa nação, da nossa igreja, de tudo que nós vivemos, é descrito aqui por Isaías como um Deus que tem a prerrogativa, que tem todo o direito, por ser Deus, de ocultar os seus propósitos, de esconder os seus propósitos, e só os revela a nós de acordo com o conselho soberano da sua vontade. Um Deus cujos caminhos e pensamentos não são os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Um Deus cujos caminhos e cujos pensamentos são mais elevados, mais sublimes, mais santos e mais perfeitos do que os nossos caminhos, do que os nossos pensamentos, do que as nossas agendas, do que os nossos anseios neste mundo. É esse Deus misterioso que Isaías está descrevendo. E a não ser que o Senhor faça uma ponte entre os seus mistérios e nós, o que nos resta é perdição, o que nos resta é andar na escuridão, o que nos resta é viver no caos, o que nos resta é caminhar, meus irmãos, rumo ao inferno, rumo à perdição eterna. Mas porque esse Deus se revela na história, porque esse Deus misterioso que faz coisas que às vezes o seu povo não entende, como por exemplo levantar o rei Ciro, Isaías o louva, dizendo: Senhor, que coisa boa que o Senhor é um Deus que sabe o que faz. Que coisa boa, Senhor, é às vezes a gente achar que a gente sabe das coisas, mas perceber que a gente não sabe de nada. E saber que a gente percebe que a gente não sabe de nada, porque a gente sabe que o Senhor é um Deus de mistérios, mas o Senhor também é aquele que salva a nossa vida. Aí Isaías termina, irmãos, essa passagem, versículos 16, 17 e 18, trazendo duas promessas, uma de maldição, uma de bênção, e fechando no verso 18 com mais uma afirmação sobre a soberania de Deus. Nos versos de número 16 e 17, Isaías faz um contraste, dizendo que diante desse Deus misterioso, envergonhar-se-ão, ficarão com vergonha, e serão confundidos, todos eles quem? Aqueles que não conhecem o Senhor,
mencionados aqui por Isaías como pessoas idólatras. Ele diz assim: cairão a uma em ignomínia, ou seja, em desonra, em vexame, em ficar humilhado e envergonhado, todos aqueles que fabricam ídolos. E aqui Isaías traz de novo esse assunto, a idolatria. Assunto que ele trata no livro todo. Talvez nenhum outro profeta do Antigo Testamento tenha falado tão claramente e tão contundentemente contra essa praga terrivelmente horrível que é a idolatração. O idolatrar falsos deuses, colocar coisas e pessoas no lugar do Senhor. Para Isaías, isso é uma praga que consome o mundo todo. Adorar uma estátua, adorar um pedaço de barro, um pedaço de gesso, um tronco de uma árvore, ou de repente uma pessoa, uma ideia, uma ideologia, alguma coisa que não corresponde às verdades de Deus. Para Isaías é motivo de vergonha. E a promessa de Deus para esses que adoram ídolos é a humilhação, o envergonhar-se, a ignomínia, a perdição eterna, porque os ídolos sempre fracassam. Portanto, adorar ídolos é coisa vã e fútil. Eles são adorados, mas não podem fazer nada para salvar ou libertar os seus idólatras. Mas no verso 17, ele faz um contraste e faz uma promessa de bênção para o seu povo. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Israel, diferente dos idólatras das outras nações, ou até de muitos dentre o povo, porque Israel viveu sempre com esse pecado, que é a idolatria, mas, diferentemente, por ser a nação pela qual o Senhor ama, não será envergonhada, porque adora e confia no único Deus verdadeiro, que é totalmente distinto dos ídolos, que não tem qualquer ligação com os ídolos, que não aceita concorrência com os ídolos. Não é isso? E esse povo recebe de Deus uma promessa de salvação eterna, porque ele diz assim: não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Aí ele fecha no versículo 18, com mais uma afirmação que dá motivo, que dá base, que dá causa para isso tudo. Por que os ídolos vão se envergonhar? Os idólatras vão se envergonhar? Por que Israel será salvo? Será justificado? Será não envergonhado na eternidade? Ele diz: porque assim diz o Senhor, aquele que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, esse Deus criador, que não criou o mundo para ser um caos, mas para ser habitado. Esse Deus diz, meus irmãos, para mim e para você: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, e não há outro que possa criar, que possa salvar, que possa abençoar, porque Deus é soberano. Isaías, meus irmãos, está aqui dizendo, quando ele diz que Deus criou o mundo não para ser um caos, não é isso? Mas para ser habitada. Isso é uma reação ao pensamento pagão, ao pensamento idólatra da época, que acreditava que o caos, as trevas, o nada, o vazio, era o princípio de todas as coisas, de onde brotavam os falsos deuses, que eles adoravam e se curvavam. Aí o profeta responde dizendo: a fonte da existência de todas as coisas, quem criou todas as coisas, não foi o caos, não foi o nada, mas foi o Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que é o Senhor soberano. O Senhor é o Criador e não há outro desde o início dos tempos, e a sua criação e a nossa vida neste mundo
não é para ser uma desordem, uma bagunça, uma anarquia, um caos, mas é para ser segundo os propósitos desse Deus. A palavra caos, meus irmãos, no idioma hebraico, é a palavra hebraica tohu. E a palavra hebraica tohu aparece no segundo versículo da Bíblia, em Gênesis 1:2, quando se diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus já existia. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E da mesma forma que o Deus Criador disse ao nada: haja luz, o Deus que já existia, o Deus que já era Deus desde o início dos tempos, que disse ao nada: haja luz, Ele diz para mim e para você, da mesma forma: eu sou o Senhor da vida de vocês. Não há outro Senhor que possa dividir o seu coração, se você verdadeiramente é um povo, faz parte de uma igreja, faz parte de um povo que tem o nome desse Deus. Esse é o Deus que põe ordem no caos. Esse é o Deus que criou a terra e colocou o homem e nos colocou neste mundo, não para vivermos na desordem, mas vivermos segundo a palavra desse Deus. Deus diz: eu sou aquele que tenho chamados soberanos para a vida de vocês. E nessa manhã, meus irmãos, a gente precisa não entender só que Deus é soberano, mas Deus nos chama a reagir ao fato de que Ele é o Senhor. Como é que a gente reage a isso? Como é que a gente não só entende, mas aplica, vive, crê, comunica aos outros essa grande verdade que já sabemos ser a verdade de Deus? Quais são os chamados do Deus soberano para o nosso coração entender isso? Não se desesperar com o mundo, não se desesperar com a situação da política, não se desesperar com o futuro da economia, não nos desesperarmos por qualquer outra coisa. Deus chama para você a entendermos que Ele nos chama como servos, a reagirmos ao fato de que Ele é o Senhor. O primeiro chamado, meus irmãos, desse Deus soberano, é que Deus nos chama a confiarmos nele. Deus nos chama a entregarmos a Ele todas as coisas. E eu sei que você sabe disso. Eu sei que você há algum tempo já anda na fé e sabe que você tem que entregar a Deus todas as coisas, você tem que descansar no Senhor todas as coisas. Mas Isaías fala nesse texto, meus irmãos, um propósito de Deus de libertar o seu povo, de submeter as nações como o Egito, como a Etiópia, como os sabeus, ao controle do rei Ciro. E essa maneira de Deus agir, perceba isso, essa maneira de Deus agir é vista, é qualificada, é classificada pelo profeta Isaías como uma maneira misteriosa aos olhos do povo, aos olhos do profeta, mas que só revela aquilo que Deus é de fato, um Deus misterioso, mas também um Deus soberano, um Deus salvador, aquele que promete e faz, aquele que você muitas vezes pode não entender a maneira dele agir, os caminhos dele. Você pode até pensar que as coisas fogem ao seu controle, mas elas estão perfeitamente debaixo do controle desse Deus. É um atributo que às vezes a gente não percebe, é que Deus é misterioso. Deus tem os seus mistérios, e obrigação alguma, nenhuma, de dizer a Ele, dizer a nós, o porquê Ele faz o que faz na nossa vida, o porquê Ele permite o que permite na nossa vida. Quando Isaías vê a situação do seu tempo, o povo sendo libertado, os queis e porquês que envolvem todo o reinado do rei Ciro, a sua atitude não é questionar, não é contender com o Criador, mas é confiar. Porque o primeiro chamado desse Deus soberano é nós confiarmos que Ele nos ama, que Ele nos salva, que Ele enviou seu Filho para morrer
no nosso lugar para nos salvar, meus irmãos. Às vezes nós não entendemos os planos do Senhor. Às vezes nós fazemos perguntas. Mas Isaías vai dizer no seu livro que esse Deus tem pensamentos maiores do que os nossos. O salmista, no Salmo 139, versículo 6, nos diz que o conhecimento desse Deus é tão supremo e tão maravilhoso e tão elevado que nós não podemos o atingir. Aquilo que a gente não sabe, Deus sabe. Aquilo que a gente tem dúvidas na vida, o Senhor já conhece perfeitamente. E esse Deus se comunica conosco, fala ao nosso coração pela sua palavra, revela a sua vontade à nossa vida, meus irmãos. Por isso que o chamado soberano de Deus, talvez o mais necessário na nossa sociedade agitada, corrida, complicada, complexa, com tantas coisas e preocupações, é a confiança. Confiança não só de que as coisas vão dar certo do nosso jeito, mas confiança de que Deus pode ser misterioso, mas Ele sempre está fazendo a sua vontade para as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, o chamado que Deus quer fazer nessa manhã aqui com você e comigo, é a gente parar de ter dúvidas, é a gente parar de questioná-los. Ai daquele que contende com o seu Criador. Aquilo que nós vimos no domingo passado se projeta aqui hoje. Deus nos chama a gente descansar nele, e descansar sabendo que no fim das contas é a vontade desse Deus que vai prevalecer, porque o Senhor é Deus, o Senhor é soberano. Segundo chamado de Deus que encontramos nesse texto, especialmente nos versos de número 16 e 17, é que esse Deus soberano chama a mim e a você a repudiarmos, a rejeitarmos os ídolos, a repudiarmos e a rejeitarmos a idolatria, porque Isaías deixa claro quem é o único Deus, digno de todo louvor, digno de toda adoração, e esse Deus não compartilha o seu culto, a sua adoração com mais ninguém, sejam outros deuses, sejam homens, sejam instituições, sejam filosofias, ideologias, pensamentos. Tudo isso tem que ser derrubado na nossa vida, em nome de Jesus. Talvez você olhe para mim e diga, mas seminarista, eu não me curvo diante de nada, eu não me ajoelho diante de nenhum santo, eu não tenho ídolos em casa. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Tem coisas que você ama na sua vida tanto, que se fossem tiradas de você, acabariam com a sua vida? Pode ser o dinheiro, pode ser fama, pode ser trabalho, pode ser família e filhos. Nós temos sempre, diante do Senhor, a necessidade de investigarmos se há coisas no nosso coração que, se fossem tiradas de nós, ou simplesmente se alguém ofendesse, a gente perde o controle. Talvez a gente esteja dando vozes a uma substituição de Deus na vida. Tudo o que é mais importante para você, que põe Deus no banco de reservas, é ídolo, meu irmão. Tudo que rouba as suas prioridades com Deus, com a vida com Deus, com a espiritualidade com Deus, com a casa de Deus, é um princípio de ídolo no seu coração. A lei de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Mas, meus irmãos, vamos ser sinceros, tem tanta coisa na nossa vida que é tão importante para nós, que é tão necessário a gente se dedicar, que acaba se tornando ídolo e fazendo a gente se esquecer de pensar em Deus, que sabe ler uma Bíblia, que sabe ter vida de oração,
mas de pensar em Deus. A santa lei de Deus diz: não farás para ti imagem e escultura ou semelhança alguma. Mas tem tanta gente, em tanto lugar, em tanto momento, que é tão necessário de eu estar, que é tão necessário de eu viver, que é tão necessário eu dedicar minha atenção, que, por exemplo, um momento de culto como esse é negligenciado, é secundarizado. Muitos crentes vivem assim hoje. E isso, irmãos, é idolatria, que nós precisamos enxergar no nosso coração. Tudo que rouba o nosso tempo demasiadamente, tudo que tira o nosso foco de Deus, pode ser a nossa ansiedade, podem ser até os problemas da vida. Há pessoas que parecem que idolatram as suas próprias crises. Você conhece gente que só sabe falar de problemas? Não pensa, só uma reflexão. Você conhece gente que não vive sem problemas, que quando não tem um problema, tem que criar um problema porque não sabe viver sem problema? Cuidado, meu irmão. Porque talvez os ídolos que nós condenamos estejam mais perto e mais presentes na nossa vida do que nós imaginamos. Isaías é muito claro comigo e com você: serão envergonhados todos aqueles que mergulham no seu coração em qualquer que seja a idolatria que roube a nossa atenção de Deus, que substitua o amor de Deus no coração, que seja tão importante que nos faça esquecer de Deus, da nossa vida espiritual, estar na casa do Senhor com os nossos irmãos, por exemplo. No entanto, meus irmãos, a promessa de Deus também é libertadora. A promessa de salvação é uma advertência contra a idolatria. Mas Deus nos traz uma promessa: aqueles que amam o Senhor, aqueles que são povo de Deus de fato, jamais serão envergonhados em toda a eternidade. Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, é o único que pode nos salvar, não os ídolos. Jesus Cristo é o único que pode nos dar vida eterna, e não as idolatrias do nosso coração, e não qualquer outro nome, e não governantes, e não aquilo que nós tanto prezamos hoje na nossa vida. Somente Jesus morreu numa cruz por nós, e não os ídolos. Somente Jesus Cristo ressuscitou, e ninguém mais fez isso por nós, e ninguém mais fará isso por nós. Deus nos chama soberanamente nessa manhã, irmãos, a enxergarmos no nosso coração, darmos uma verificada, e se encontrarmos algum ídolo, chutarmos para fora, em nome de Jesus. Terceiro e último lugar, irmãos, é que Deus nos chama soberanamente a botar ordem na nossa vida. Versículo 18, como falei para você, Isaías termina com uma ideia: o Senhor é Criador, Ele é aquele que disse ao nada, haja luz, e houve luz, e da mesma forma diz para mim e para você: eu sou o Senhor da vida de vocês. Fala de um Deus como Criador. Em todo o capítulo 45, o caráter de Deus como Criador fica visível, mas agora Isaías fala do propósito de Deus na sua criação. A criação ser uma ordem, não ser um caos, ser habitada e não vazia. A sua criação ser luz e não trevas, porque Deus não é Deus de anarquia, Deus não é Deus de confusão, Deus é um Deus que, portanto, põe ordem na nossa vida. E qual seria, irmãos, a fonte da desordem na vida de um crente? Isaías responde: é esquecer-se que o Senhor é soberano. Por isso ele diz no final aqui do verso 18: Deus é aquele que não criou o mundo para nele ser um caos, mas para ser habitado. Eu sou o Senhor e não há outro. E aí, meus irmãos,
a gente permite que a nossa vida seja um caos como? Simplesmente por nos esquecermos de Deus. Esquecemos que Ele é o Senhor. Esquecemos que não há outro Deus. E a nossa vida pode ser um caos espiritual. Podemos ser vazios espiritualmente. A nossa vida ser uma bagunça. De tal modo, meus irmãos, que as nossas prioridades são invertidas. Que Deus é esquecido e até substituído por ídolos. Por afazeres, por pessoas, por ideologias e por qualquer coisa que nos faça esquecer de que o Senhor é Deus. Ele criou todas as coisas ordeiramente. E o que Ele espera da minha vida e da sua vida é que a gente, sabendo que Ele é o Senhor, a gente ponha a ordem no nosso coração. A gente ponha a ordem na nossa casa. A gente se aproprie dessas verdades e diga ao nosso coração: o Senhor que eu creio é aquele que fez o mundo e aquele em quem eu tenho que confiar. E confiando nele, eu arrumo a minha casa, arrumo o meu coração, arrumo a minha mente e a minha vida espiritual. Meus irmãos, como é que anda a nossa vida espiritual nesses dias? Será que está em crise? Será que está em trevas? Será que está vazia espiritualmente? Isaías fala para mim e para você que quando eu e você entregamos nossa vida a Jesus, Ele chama você à ordem. Ele chama você a arrumar a casa do seu coração. Paulo, lá em 2 Coríntios 4, diz que do mesmo modo em que Deus disse às trevas: haja luz, e houve luz, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração, nos dando iluminação do conhecimento da sua glória na face de Jesus Cristo. E eu e você só somos crentes por causa disso. Porque houve um dia que, da mesma forma que Deus disse ao mundo: haja luz, e houve luz, Ele mesmo entrou no nosso coração, brilhou a sua luz para nos iluminar e nos dar conhecimento, a fim do qual nós glorificássemos a Deus e entendêssemos quem é o Senhor Jesus. Deus não é Deus de confusão, meus irmãos. Crente que tem a vida bagunçada, crente que tem a sua vida espiritual em desordem, crente que tem as suas prioridades invertidas, precisa olhar a Deus, precisa mudar de rumo, precisa acertar o coração, porque esse Deus soberano enviou o seu Filho para morrer por nós, como nós vimos ontem no culto do lar, para que nós vivêssemos por meio dele, entendêssemos o seu amor por nós, mas vivêssemos por meio dele. Põe a tua casa em ordem, meu irmão. Põe a tua vida espiritual em ordem. Deus te chama graciosamente nessa manhã, com base em muita misericórdia, sabendo que Ele ama você, a entender que somente o Senhor é Deus e não há outro. Somente Ele é digno de louvor e de adoração, não há outro. Como é que a gente vive isso então, irmãos? Como a gente sempre termina as nossas mensagens aplicando a palavra do Senhor, eu faço 3 aplicações para a sua vida, que são ordens que vêm do Senhor, da palavra de Deus para mim e para você, a fim de que a gente corresponda ao chamado soberano de Deus. A gente vive isso, irmãos, quando a gente reconhece que Deus nos ama. Deus chama você nessa manhã a entender isso. Reconhecer que Ele ama você, que Ele é bom para com você, mas também é um Deus que tem propósitos para a sua vida. Entender a soberania de Deus é entender que Deus está no controle. Isso é óbvio de dizer, mas difícil de viver. A gente aprende a confiar no Senhor quando entendemos que esse Deus misterioso é um Deus que nos ama, é o nosso Pai, é o nosso Deus e tem propósitos para a nossa vida. Amém? Vamos acordar agora e repetir, reconhecer que Deus ama e tem propósitos para a nossa vida. Vamos lá? Reconhecer que Deus nos ama e tem propósitos para a nossa vida.
Amém? Segunda aplicação é que nos diz que nós precisamos descobrir quais são os nossos ídolos e abominá-los. Repetindo, descobrir quais são os nossos ídolos e abominá-los. Todos nós, meus irmãos, se fuçarmos bem a nossa vida, se enxergarmos o que temos feito, quem temos sido, no que temos crido e confiado, certamente vamos encontrar coisas, pessoas ou qualquer outra coisa que tem tomado muito a nossa atenção, que tem até feito quase nós nos desviarmos, não só da presença de Deus, mas da confiança em Deus, do descanso em Deus, e nos feito esquecer que Deus é soberano. Deus chama você nessa manhã a perguntar ao seu coração: qual é o ídolo que está me tentando? Todos nós temos isso, inclusive eu. Deus chama você, olhando para a soberania dele, identificar os ídolos e romper com eles, em nome de Jesus. Terceira e última aplicação é que nos diz que nós temos que identificar, irmãos, o que está bagunçando a nossa vida espiritual. Repita isso comigo. Identificar o que está bagunçando a nossa vida espiritual. Ou pelo menos identificar o que pode ameaçar a nossa vida espiritual. Porque Deus fez o mundo para ser ordeiro e não ser um caos. Deus fez o crente para viver na sua presença com compromisso, com atitude, com obras, com serviço ao Senhor. Mas nada disso, irmãos, adianta se não tivermos foco em Deus. Se Deus não for a coisa principal da nossa vida. Então a gente tem que identificar o que está desarrumando o nosso coração, as nossas emoções, as nossas prioridades, a nossa vida. E lembrarmos, irmãos, que Jesus Cristo é conosco. Que sempre que pecarmos, temos advogado junto ao Pai. Que Jesus Cristo nos renova. E pela sua graça, Ele nos ajuda a arrumarmos o nosso coração e entendermos os chamados desse Deus soberano. Que Deus te abençoe. Que o seu Espírito aplique ao nosso coração essas grandes verdades para a glória de Deus.